Olá, bom dia a todos. Então, que o Mestre Jesus nos envolva, hoje e sempre. E antes da gente começar, queria convidar todos a fechar os olhos e vamos entrando em sintonia, em harmonia com os amigos espirituais que já estão conosco e, primeiramente, com o nosso anjo da guarda, que sempre está conosco nos amparando. Sentindo também o doce amor da nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré, que vem ao nosso socorro também nesta manhã. Ela nos abençoa e nos leva à presença do seu Filho, nosso Mestre maior. Agradecemos então a Jesus por todos os ensinamentos e Ele, com muito amor, nos envolve no seu abraço de amor. Então Cristo nos mostra o caminho até Deus, o nosso Pai, que só temos a agradecer a Ele por tudo o que temos em nossa vida. Agradecemos a Ele por todas as oportunidades. E como forma de gratidão, vamos entregando a Ele a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu gostaria de começar a preleção de hoje contando uma história. A história de um menino. De um menino que nasceu numa família pobre, uma família com dificuldades financeiras, no interior de Minas Gerais. E esse menino, ele nasceu numa família grande, com mais 8 irmãos. O pai, ele era vendedor de bilhetes de loteria. Aos 5 anos de idade, esse menino perdeu a mãe. A mãe veio a falecer e o pai, ele ficou numa dificuldade muito grande de poder cuidar daquelas 9 crianças. Então a solução foi distribuir aquelas crianças entre os familiares, entre os parentes, porque ele não tinha nenhuma condição de cuidar de todas elas. Então aquele menino, com apenas 5 anos de idade, foi morar com a madrinha. Só que a madrinha, ela não tinha tanto afeto assim por ele, e o pior, parecia uma raiva daquele menino. Então a maltratava ele constantemente com surras, deixava ele sem comer, passando fome. Então foi um momento muito complicado na vida daquele menino, que ele passou com muita dificuldade. Agora eu queria dar uma pausa nessa história. Quando a gente vê esse cenário, essa situação desse garoto dentro dessa família, a gente pode estar pensando assim, não tem como dar certo essa pessoa. Lá no futuro, esse menino ele vai ser um homem revoltado, um jovem revoltado, vai cair na marginalidade, no crime. Às vezes a gente pode pensar dessa forma. Mas o que será que aconteceu com ele? Com aquele menino? Bem, continuando a história, aquele menino, ele cresceu. E ele foi, para vocês terem ideia do que aconteceu depois na vida dele, em 2012, esse menino, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Ele escreveu mais de 400 livros e doou todos os recursos desses livros para as obras carentes. Ele escreveu também milhares de cartas psicografadas que trouxe consolo a todos aqueles corações que estavam desesperados com a perda de algum ente querido. O nome desse menino, Francisco Cândido Xavier. Então, são histórias como essa
de Chico Xavier e de tantas outras pessoas, né, como Madre Teresa de Calcutá, Zilda, né, Zilda Arnes, a própria Irmã Dulce. São histórias que nos inspiram a gente e nos mostram como é gigantesco o potencial de cada um, o potencial que está dentro de nós de fazer o bem. Como é grande essa capacidade de todos nós de poder fazer o bem ao próximo. Mas a pergunta que não quer calar, quando a gente vê umas histórias como essa, a gente pode pensar o seguinte: mas será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu tenho a mesma capacidade de fazer o que essas pessoas fizeram? Será que eu tenho condições de fazer isso? Bem, a resposta não sou eu que vou dar para vocês. O próprio Cristo já deu essa resposta. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele diz assim, ele estava junto com toda uma multidão de pessoas no Sermão da Montanha, e ele olha para todas aquelas pessoas ali e ele diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? E vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Quando a gente vê Cristo falando o seguinte para todos nós, ele não está direcionando isso para aquele, são todos nós. Ele está falando assim, que nós somos o sal da terra, né? Ou seja, aquele que dá sabor, aquele que realça o sabor da vida. E também a luz do mundo, aquele que pode realmente, através das nossas obras, trazer luz para a vida das pessoas. Será que realmente Cristo ele está fazendo? Você acha que Cristo iria fazer uma propaganda enganosa de nós? Será que Cristo ele vai estar ali naquele momento? Será que ele está fazendo uma palestra motivacional? Sabe aqueles palestrantes motivacional? Será que ele estava dando uma de palestrante motivacional para aquelas pessoas, para nós? Bem, primeiramente a gente tem que olhar para a nossa existência. Então eu queria que você refletisse na sua vida. Na sua vida desde o momento que você nasceu nessa encarnação. Então você passou ali, você foi cuidado por 9 meses, né, dentro da barriga da sua mãe, recebendo cuidado, atenção. Então você nasceu, a sua mãe e o seu pai te ampararam, colocaram todo o amor e cuidado para que você crescesse com saúde. Quantas noites de sono, né, a sua mãe e o seu pai também gastaram nessa jornada, nesse momento que você tanto precisava. Então, foi aquele momento também de prover a educação para você. Eles te colocaram na escola, né, dentro da possibilidade deles. Eles proveram tudo aquilo que foi, né, necessário para o seu crescimento, para você chegar até aqui. Então, olha para a tua vida e pensa o seguinte: olha a quantidade, olha quanto amor que você recebeu para estar vivendo este momento agora. Olha, né, tudo que foi mobilizado para você chegar até aqui, para você chegar nessa etapa da sua vida. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que tudo isso não tem um propósito maior? Perceba,
que é muito amor envolvido. Então, é uma conjunção de situações, né, de amparo, de ajuda, de amor, para trazer você neste momento que você está hoje. Então, onde que eu quero chegar? Quando a gente olha, por exemplo, uma árvore, a gente olha a árvore, mas a gente esquece que aquela árvore gigantesca, aquela árvore que está, né, dando aquele monte de frutos, aqueles frutos alimentando um monte de animais, alimentando a nós mesmos também, trazendo sombra, trazendo oxigênio para a atmosfera, a gente esquece, sabe o quê? Que aquela árvore, ela às vezes, ela começou com uma sementinha minúscula. Mas dentro daquela sementinha minúscula já existia todo o potencial de se transformar naquela árvore gigantesca. Então, espiritualmente falando, quando Jesus ele olha para cada um de nós e ele fala para a gente assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele está falando para a gente o seguinte, olha, a gente é como sementes espirituais na nossa caminhada até Deus. Ainda somos sementes. A gente ainda vai crescer. E Jesus está olhando para a gente e fala assim, vocês, né, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês vão crescer, virar árvores e vão frutificar. Então Cristo olha para a gente dessa forma, não como sementes, mas como árvores, que vamos dar muito frutos. E a gente já está começando a dar esses frutos. A gente já tem esse potencial de gerar esses frutos de amor aonde a gente for semeado. Aí, quando a gente fala assim, né, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, pode parecer assim, tá, mas será que realmente eu tenho alguma tarefa a executar aqui no mundo? Bem, quem responde isso é a própria espiritualidade. Kardec fez uma pergunta muito interessante aos espíritos. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Ele perguntou assim, qual que é a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual que é a finalidade da nossa encarnação? Por que a gente reencarna? Por que a gente nasce novamente num corpo físico? E aí os espíritos, eles respondem, a finalidade é que, como encarnados, a gente passe por todas as provas e expiações para que a gente possa alcançar a nossa perfeição. Só que aí tem a espiritualidade, ela complementa a resposta. Eles falam assim, além disso, a reencarnação, ela tem a finalidade, tem a outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Vou repetir, que isso aqui é muito importante. A outra finalidade da encarnação é de colocar o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Trocando, né? Vamos trocar em miúdos isso. O que a espiritualidade está falando? Que todos nós somos auxiliares de Deus na criação, para cuidar do mundo. Mas como que a gente pode fazer isso? Como que a gente é auxiliar de Deus? Porque Deus, gente, Deus, ele age, né, nas criaturas por intermédio das próprias criaturas. Então, quando a gente pede, por exemplo, né, pede para Deus algo que possa nos ajudar, numa prece, né? Oh, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Quando Deus ele vai ajudar, não é que ele, né, de forma mágica, ou ele vai aparecer e ele vai fazer isso. Não.
ele envia os seus próprios filhos para nos ajudar. Então, tem uma história que é uma história interessante, que fala, né, de um homem que ele estava preso, ele estava numa enchente. Né? Ele estava na casa dele e começou uma enchente e começou a subir a água chegou no joelho dele e ele, né, assim, começou a fazer uma oração: oh Deus, me ajuda, me manda, né, me ajuda, me socorre, Deus me socorre. E aí, daqui a pouco apareceu, né, um corpo de bombeiros, né? Apareceu o corpo de bombeiros, né, e chamou ele: não, vem aqui, vamos aqui, entra aqui, a gente está com um barco aqui, a gente te tira aqui da casa. Não, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar, então eu já pedi para Deus e Deus vai me ajudar. Aí eles foram embora. E ele continuou lá. E a água subindo, a água já chegando, né, cobrindo ali todos os móveis. Ele subiu em cima da geladeira e Deus me ajuda, né? Aí chegou um outro bote, né? Um vizinho arrumou um bote: vem aqui, vizinho, vem aqui, que eu vim te ajudar, sobe aqui. Ele: não, eu pedi para Deus, Deus vai me ajudar, e Deus vai me ajudar, eu já pedi para Deus, e ele continuou lá. E a água subindo, ele saiu e subiu em cima do telhado, e a água subindo mais, e cada vez mais. Daqui a pouco aparece um helicóptero. O helicóptero jogou a escadinha para ele poder subir. E ele: não pode ir embora, que eu já pedi ajuda de Deus, Deus vai me ajudar, eu já orei para Deus e Deus vai me ajudar, pode ir embora. O helicóptero foi embora. Resumo: a água subiu e o homem foi arrastado pela correnteza. Aí quando ele chegou, né, ele chegou no céu, né, no plano espiritual, ele chegou lá, ele encontrou São Pedro, né, e São Pedro falou assim, ele falou para São Pedro: nossa, mas eu pedi tanta ajuda de Deus e Deus não me ajudou. Aí São Pedro falou assim: nossa, mas a gente foi lá, mandou o bombeiro, mandou o vizinho, mandou o helicóptero, né? Deus mandou tudo isso e você negou. Então, Deus ampara as criaturas através das próprias criaturas. Então, que a gente possa trazer para a nossa vida e a gente lembrar que nós temos sim uma tarefa. Como Cristo colocou, nós somos o sal da terra. E o que o sal faz? O sal, ele realça o sabor dos alimentos. Ele transforma aquele alimento num alimento mais saboroso. E será que nós estamos deixando a vida das pessoas que estão na nossa volta com mais sabor? Será que nós estamos realmente sendo um sal que traz sabor para a vida das pessoas que estão em nossa volta, fazendo diferença na vida delas? E aí quando Jesus diz o seguinte, que nós somos a luz do mundo, e ele fala o seguinte, que a luz, para iluminar, tem que ser colocada num lugar alto, para que possa chegar a todas as pessoas. A gente fica pensando, será que eu estou conseguindo levar um pouco de luz na vida, às vezes na vida sombria das pessoas que estão em minha volta? Às vezes um amigo em dificuldade, um parente em desequilíbrio. Será que eu estou fazendo luz para essas pessoas? Isso é uma resposta de cada um, mas tenha certeza absoluta que quando a gente começar a dar os primeiros passos a fazer o bem àquelas pessoas que estão em nossa volta, nós já estamos começando a fazer parte colocar em prática o amor e, principalmente, que a gente possa já, naquele momento, enfrentar a parte que nos cabe na obra da criação. Ou seja, naquele momento, nós vamos nos tornar verdadeiramente auxiliares de Deus.
Então convido a todos a fechar os olhos novamente em gratidão a todos os nossos irmãos espirituais, que eles estão aqui com muito amor e muito felizes por nos ajudar neste dia. Agradecendo também à nossa querida mãe Maria, agradecendo a Jesus por todos os seus ensinamentos. E vamos nesse momento, junto com Jesus, levar um pouco desse amor a toda a humanidade que está passando por aflições, por problemas. Vamos pedindo que o Cristo toque os corações de criaturas, de pessoas, dos nossos irmãos, que possam amparar essas pessoas que estão em situação complicada. E que nós também vamos pedir a Jesus que também possa tocar os nossos corações, que nos torne mais sensíveis à dor do próximo, que a gente possa olhar o nosso irmão dentro das necessidades dele e que a gente possa se colocar à disposição e ampará-lo. E assim que possamos ajudar a Deus nessa tarefa de transformação do mundo através do amor. Então agradecemos ao Pai por este momento e pedimos que seu infinito amor continue nos cobrindo. Que assim seja. Bom dia a todos, muita paz e muita luz.